Como vimos, a juíza estava preocupada com a própria segurança e da família desde 2007. Aqui no estúdio eu converso com o deputado estadual Marcelo Freixo, que também sofreu e sofre ameaças do crime organizado. Deputado, boa tarde, bem-vindo aqui ao nosso estúdio. Boa tarde, Carla. Quer dizer, eu só diria que foi uma morte anunciada, né, da juíza? Sem dúvida alguma, e fruto de um descuido inaceitável do Tribunal de Justiça, né? Não é possível que nesse momento a gente ainda assista a tentativa de desqualificação da vítima. O que se espera hoje, ou pelo menos o que eu espero hoje do Tribunal de Justiça, é que reconheça a sua falha, até para que não erre de novo. É o mínimo, é uma atitude de grandeza, porque não é possível agora se atribuir a ausência de um ou outro ofício à não segurança de uma juíza que estava na linha de frente do enfrentamento ao crime organizado. Com tantas né? gravações, com tantas provas, né? Com tantas ameaças. E com tantas solicitações, quem foi que avaliou que ela poderia ter uma quantidade menor de seguranças? Ela prendeu mais de 60 milicianos recentemente em São Gonçalo. Então, o Estado não se prepara para enfrentar o crime organizado, não dá condições de trabalho à Patrícia e a diversos outros juízes, não há uma prioridade do enfrentamento ao crime organizado. Esse episódio é um episódio muito sério, porque não é um homicídio, não que a vida da Patrícia valha mais do que qualquer outra vida, mas é um assassinato à justiça, é um atentado contra o poder público. E o Estado tem que entender esse recado. Se não responder rápido e se não responder com eficiência e com radicalidade, a Patrícia talvez seja a primeira de uma lista. Agora, você acha que a situação dessas pessoas que atuam contra essas organizações ficou pior? Sem dúvida alguma, dá uma sensação de vulnerabilidade muito grande. Qualquer pessoa que tenha sua vida ameaçada se coloca no lugar. Poderia ter sido qualquer um de nós que, enfim, de alguma maneira enfrentamos o crime organizado. São diversos outros juízes que têm situações semelhantes e também não contam com a devida proteção e com as condições de trabalho. Isso pode afetar o resultado do Poder Judiciário, o papel do Poder Judiciário. Então, não é só um homicídio. O crime organizado avançou numa porteira que não poderia avançar, né? Que, enfim, o Estado não poderia permitir que isso acontecesse. Acreditaram que eles não fossem fazer isso. Agora, né? com essa atitude, com essa audácia do crime organizado, você acha que a situação, eles podem ficar mais audaciosos, fazer novos atentados? Vai depender, cara, da resposta que o poder público vai dar, né? Enfim, se a autoria foi identificada, se houver um enfrentamento ao jogo do bicho adequado, se esses milicianos forem presos, se os juízes tiverem melhores condições de trabalho, se a resposta for à altura, eles vão pensar duas vezes antes de fazer isso novamente. Se a resposta não for à altura, eles vão ver que valeu a pena pagar esse preço e, sem dúvida alguma, vão fazer de novo, porque o que está em jogo é um negócio muito lucrativo. Na maioria das vezes, essas milícias são movidas por agentes públicos, não é um Estado paralelo. São agentes que operam dentro do Estado, que têm projeto político, que elegem deputados, que elegem vereadores, que interferem na eleição de prefeitos. Então, o que está em jogo é o crime verdadeiramente organizado, dando um passo decisivo à frente. É uma estrutura de máfia, que agora atingiu em cheio o poder público. A resposta tem que ser à altura. O senhor presidiu a CPI da milícia, né? Recebeu muitas ameaças, continua recebendo ameaças? Nós agora, segunda-feira à noite, recebemos um disco de denúncia que dá uma suposta autoria do crime da Patrícia a 3 detentos do Ari Franco, que estariam usando e tendo acesso à internet, e que na lista deles teria agora as próximas vítimas, eu e um juiz federal que atua em Niterói. Né? Então isso é sistemático. Esses presos foram ouvidos, serão ouvidos? Esse disco de denúncia, quando chegou para mim, já estava no domínio e no conhecimento de todas as autoridades da segurança pública que estão procedendo a essa informação. É evidente que são muitas as informações, mas nenhuma delas pode ser desprezada. Então, estão sendo investigados, é mais uma linha de investigação. A gente respeita o tempo de investigação, mas, ao mesmo tempo, exige que isso possa, dentro de algum tempo razoável, uma resposta seja dada a toda a sociedade. O senhor anda com segurança desde 2008, não é isso, deputado? E não pode parar, né? Vai ficar... Muito pelo contrário, infelizmente, porque é bom dizer que não é um privilégio, né? Se paga caro por isso, porque na verdade você tem uma série de sacrifícios na vida pessoal, mas é uma necessidade, como é uma necessidade de qualquer juiz. Qualquer um que enfrenta o crime organizado tem que ter condições de trabalho para isso. É isso que está em jogo, são condições de trabalho, não é uma prioridade. Né? Ter um carro blindado, ter uma escolta se for necessário, tem que ter uma avaliação, mas o Estado tem que investir nisso, porque investir nessa possibilidade de trabalho é investir no fortalecimento do Estado no enfrentamento ao crime organizado. Isso tem que ser prioridade, tem que ser um entendimento político do poder público. Agora, além de toda essa prioridade, deputado, quer dizer, o caso de pessoas comuns, pessoas simples, que denunciam, que são testemunhas em casos ligados ao crime organizado. Quer dizer, essas pessoas ficam mais vulneráveis ainda, né?
sem dúvida alguma. Além das fragilidades nos programas de proteção à testemunha, que também o investimento é muito pequeno, nem imagina como é que fica a cabeça de alguém que é testemunha quando vê a juíza ser assassinada, né? O que pode acontecer com essas pessoas? Quem vai querer testemunhar? Então, o que está em jogo agora não é só a justiça pela memória da Patrícia, que já merece, né? Mas é como o Poder Judiciário, como o Estado vai se posicionar diante disso. Porque pode estar em risco o próprio Estado Democrático de Direito, porque se o crime avança, quem perde é a democracia. Deputado Marcelo Freixo, muito obrigada por sua presença aqui. Eu que agradeço, Carla.